Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai, depois de ter visto toda a parte teórica sobre fotografia, a gente vai traduzir tudo aquilo que a gente aprendeu para a nossa V-Ray Physical Cam, que é a câmera do V-Ray. Então a gente vai ver os parâmetros dela, que a gente mexe, a gente vai ver os efeitos de depth of field, de motion blur, de bokeh, que a gente pode fazer direto na câmera. Lembrando que tudo isso também a gente pode fazer na pós-produção, a parte de efeitos, e às vezes até compensa pela questão do tempo do render, que aumenta um pouquinho, o tempo de render aqui, utilizando efeitos, mas é legal a gente ver certinho como é que funciona, para que a gente tenha essa opção também de criar os efeitos por aqui. Então a gente tem aqui uma cena simplesinha, eu tô com uma luz aqui, uma V-Ray Sun, que eu escondi aqui, quer dizer, eu não fiz a luz ainda, vou fazer uma luz aqui, vou fazer desde o início esse. Vou tirar um render aqui e a gente vai ver que tá bem estourado, por enquanto. A configuração do render, deixa eu ver se eu já acertei. Eu deixei alguma coisa média, tá? Como é uma cena rápida, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Deixei só uma corzinha no environment, linear multiply, 1,3 no bucket, 0,01. Image filter por enquanto tá o sync filter. O min shading rate aqui eu vou diminuir para 4, só para ir um pouquinho mais rápido. E radiance map no low, 20/20 por enquanto. Light cache 200 e só. Então basicamente a configuração do render é essa, tá? Uma configuração rápida aqui para a gente poder ir trabalhando em cima. Então eu vou começar na criação da câmera, para a gente ver, passo a passo o que vai acontecer. Então a gente vai no menu Create, depois Câmeras, depois muda no Standard para V-Ray. Para quem trabalhar com o Max 2016 para cima, a gente não vai ter mais essa opção ali. Eu acredito que a gente tenha a opção na barra do V-Ray, para criar a nossa câmera. Seria aqui a V-Ray Physical Cam. E eu vejo que muitas pessoas estão utilizando a Standard do Max, porque ela tem os mesmos controles de exposição a partir do 2016, tá? Mas a gente tem a opção da V-Ray Physical Cam. Como eu estou utilizando o Max 2014, então eu tenho aqui a V-Ray Physical Cam. Ok, vou criar ela aqui aleatório. Então, mesma coisa, clicou, segurou, arrastou. Venho na vista da perspectiva, por enquanto sem novidade. Digito C para ele mudar para a nossa câmera. Então agora a gente tem V-Ray Cam 01. E aí eu vou ajeitar um pouquinho aqui, só movimentar um pouco para cima, pegar o target e jogar um pouquinho para cima também, sem me preocupar muito ainda com o enquadramento perfeito, com nada disso, tá? Mais ou menos isso daqui. Então, do jeito que tá, eu vou renderizar de novo e observa como que ficou completamente bem mais escuro do que estava antes. Então isso acontece por quê? Porque quando a gente cria a nossa câmera, a gente vai ter o controle de exposição, que é tudo aquilo que a gente já estudou na outra aula, sobre o f-number, o shutter speed e o ISO. Então essa daí é a trinca que vai fazer o controle de exposição. Antes de eu falar disso, eu vou falar de outras coisas aqui e depois vou explicar melhor o funcionamento disso daí. Então a gente criou a câmera, tá? A maioria das coisas vai ficar no padrão do que tá. A gente não vai mexer. O que é importante? Primeiro é a gente ligar o nosso Show Safe Frame aqui na nossa tela, para que a gente possa
a hora de renderizar, visualizar a mesma coisa que está aqui, que é o nosso Shift mais F, né? Geralmente ele vai estar desligado, então a gente liga ele para ter a área certa de renderização, né? Senão a gente vai visualizar uma coisa aqui, vai fazer o enquadramento, tudo certinho da cena, aí a hora que vai renderizar tá diferente. Uma outra coisa que eu costumo fazer é onde aqui, né, no modo aqui que fica no Realistic, eu não gosto muito, tá, desse Realistic, então eu deixo no Shaded. Aí vai do gosto de vocês, tá? Deixar ou não o Edit Faces ligado, né, o F4, é uma opção também, dependendo do arquivo eu deixo ligado. Nesse caso eu vou deixar desligado para ele não atrapalhar a visualização aí de vocês. Ok. Filmgate eu não mexo, tá? Eu mantenho sempre o 36 e o que eu vou mexer é o Focal Length, que é a abertura da nossa câmera. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não fechar muito esse valor, senão a gente começa a ter distorção, tá? E a gente vai tomar cuidado com distorção de câmera, né? Para vocês terem um padrão, o olho humano, vamos dizer, seria 50, esse valor, tá? Isso daqui seria basicamente o olho humano. Eu não recomendo baixar muito de 28, por exemplo. Observa que ele vai esticando, né? Conforme eu vou diminuindo, ó, ele vai abrindo e vai esticando a nossa imagem. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Porque ele acaba distorcendo muito a imagem e acaba, né, criando tipo aquela imagem que fica parecendo um corredor, né? Tomando muito cuidado assim, por exemplo, vai fazer um ambiente interno que ele já é um pouquinho comprido, né? Tipo uma sacada. E aí coloca a câmera lá e abre muito esse foco, vai ficar a sacada tipo o dobro do tamanho que ela realmente é, né? Acaba confundindo isso daí. Então tomar um certo cuidado para não distorcer demais, né? Lentes maiores, onde a gente vai focar, né? Por exemplo, 90, alguma coisa do tipo, seriam lentes para foco, né? Para fazer foco. O que acontece quando maior a minha lente, mais chapado ficam os objetos, ó. Às vezes dá a impressão, conforme eu aumento muito a minha lente, de que eles estão na mesma posição, né? E não um longe do outro, né? Parece que eles estão na mesma linha. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de focar muito aqui, né? Fechar muito o ângulo, que ele vai chapar a imagem. Então geralmente eu deixo... Deixa eu voltar a posição da câmera aqui. Às vezes numa fachada de uma casa, para a gente criar uma certa distorção, né? Eu vou mostrar isso depois. A gente pode baixar um pouquinho essas lentes e aproximar, né? Observa que a gente vai criar uma perspectiva mais forte, né? Claro que a gente não vai estar focado em alguma coisa, né? Porque senão fica esquisito. Mas a gente vai criando alguns bicos, né? Algumas coisas que acabam ficando legais. Mas tomar um certo cuidado com isso, para não acabar ficando esquisito, né? Vou deixar mais ou menos no 40, que ele já enquadra aqui certinho. Ok, a gente tem o Zoom Factor, que ele vai só trabalhar o zoom, né? Observa ali que ele abre e fecha, também acaba distorcendo, tá? Não costumo mexer, mantenho sempre no 1. Horizontal Shift e o Vertical Shift, ele vai levar, ó, olhando aqui pela top dá pra ver certinho o que ele tá fazendo. Ele tá comendo, né, uma parte, ficando só uma metade. Também não costumo mexer, deixo sempre no 0. E o Vertical a mesma coisa, né? Olhando pela vista left, a gente vê o que ele está fazendo. Ele está tirando a visualização do foco ali do target, né? Movimentando para cima e para baixo. A gente pode deixar no 0 também. F-Number eu vou falar daqui a pouco. Vertical Shift e o Horizontal Shift é o que vai fazer a correção da nossa perspectiva. Por exemplo, acho que aqui dá para ver.
Quando a gente tem diferenças de altura entre o nosso observador e o nosso target, ele vai gerar uma perspectiva, uma distorção na nossa câmera, que geralmente assim a gente percebe muito em linhas verticais. Que a linha da parede, ao invés de ela estar reta, por exemplo, ela está tombada. Isso acontece muito em ambiente interno e eu vejo também muito em fachada de casa, onde a gente coloca geralmente a câmera olhando um pouco de baixo para cima para dar um pouco de imponência, na nossa casa. Só que a gente não faz a correção da câmera, então a parede fica abrindo, fica meio esquisito. Então, uma coisa que o horizontal eu não mexo, tá? Porque ele acaba distorcendo, mas o vertical sempre eu mexo. Se eu tiver essa diferença de altura, deixa eu forçar um pouquinho mais aqui. Por exemplo, eu clicando no Gas Vert Tilt, observa que ele vai dar uma arrumada, ó, e aí ele joga um valor aqui. Vou fazer de novo, ó, no 0, como ele estava. Vou criar uma box para a gente poder visualizar o lance da linha reta, Depois eu volto isso daqui. Às vezes eu falando só em... fica melhor para a gente visualizar, ó. Então, como eu tenho essa diferença de alturas, a minha câmera está aqui e o meu target está para cima, ele cria esse ponto de fuga lá em cima, onde ele vai trazer a nossa perspectiva. Eu não acho legal ficar dessa maneira, a não ser que eu esteja fazendo uma imagem artística, vamos dizer, de um prédio que eu estou embaixo dele olhando para cima. Aí pode até ser nessa distorção, se eu tirar a distorção vai ficar esquisito. Mas na maioria dos casos essa distorção não é legal, acaba ficando muito estranho. Então a gente vai no Gas Vert Tilt e ele automaticamente corrige a nossa linha da horizontal. A gente vê aqui pelo grid da câmera. Então isso é muito importante, tá? Toda vez que vocês fizerem uma imagem onde vocês colocarem essa diferença, de altura, presta muita atenção para ver se não está distorcendo muito. Se estiver distorcendo, aí vocês utilizem aqui o gas, para ele dar uma acertadinha. Agora, se os dois estiverem na mesma altura, não vai precisar porque ele já vai estar feito já certinho, tá? Então não precisa se preocupar. Mas geralmente a gente não faz, retinho, a gente sempre dá uma distorcida. Specify Focus eu vou falar daqui a pouco, mas seria o lance de especificar o foco da minha imagem, da minha câmera. Observa lá na vista top, que ele está mudando o posicionamento do foco. Isso aqui a gente vai utilizar para fazer efeitos do Depth of Field, essas coisas, tá? Então por isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou deixar no padrão lá que estava 2, vou desligar. Exposure sempre tem que estar ligado, tá? Porque é a maneira da gente fazer o controle de exposição, utilizando o F-Number, o Shutter Speed e o Film Speed ISO. Se eu desligar o Exposure e renderizar, vocês vão observar que ele vai voltar a ter aquela iluminação forçada, sem esse controle que estava antes. Ao passo que, se eu ligar o Exposure, eu volto a ter o render, com o controle de exposição da câmera que a gente não mexeu ainda, por isso que está meio apagado. Vignetting é aquele efeito das bordas, onde a gente escurece as bordas. Eu nunca utilizo ele aqui. Tá, ó, por exemplo, se eu desligo, a gente vai observar que a borda já não vai ficar tão escura. Eu nunca utilizo ele direto aqui no render. A gente tem o valor dele para trabalhar, porque ele acaba escurecendo muito, Então eu deixo sem, e é esse efeito do vignetting a gente coloca na pós-produção no Photoshop. White Balance. Então aqui o controle do nosso branco. A gente tem opções de Custom, onde a gente pode escolher a cor. A gente tem neutro, de dia, esses tipos aqui de iluminação e temperatura. Eu sempre deixo no neutro. Ele vai ficar branco, eu não vou influenciar nenhuma das cores. Tá? Eu vou ter a cor natural mesmo, de acordo com a minha iluminação, minha exposição, etc. Mas o que seria, quando eu mudo aqui para Neutral, por exemplo, ele fica branco aqui o Custom Balance.
Essa cor é a cor que eu quero retirar da minha imagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, vier no conta-gotas, e eu quero tirar, por exemplo, essa cor, que é esse marrom escuro. Né? Ele veio para cá. O que ele vai fazer agora? Ele vai retirar esse tom da minha cena. Se eu der o render de novo, vocês vão observar que ele fica mais claro. Ó. Né? Agora ele tirou aquele marrom e ficou meio azulado. Se eu voltar aqui agora e clicar, tirar esse cinza, ele vai amarelar de novo. Ó. E assim por diante. Então a cor que vocês... Às vezes a cena está muito amarela, por exemplo. Né? É um erro de controle de branco, né? Que é uma coisa muito importante a gente controlar o branco da nossa cena. O branco, ele sempre tem que ser branco, né? Ele não pode ter outra cor. Mesmo que ele sofra a influência de uma luz amarela, por exemplo, ele não pode ficar inteiro amarelo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso para manter o branco o mais branco possível. E aqui é uma maneira, né? Mas eu costumo deixar sempre tudo branco, que aí dessa maneira eu controlo, né, na luz, tal, esse tipo de coisa, e depois na pós-produção a gente dá o tapa final. Então eu costumo deixar aqui em neutral, que automaticamente ele já vai ficar branco. Shutter speed e film speed. Ok. Isso daqui eu vou falar daqui a pouco, o bokeh eu vou falar daqui a pouco, sample daqui a pouco, distorção. Então aqui eu também não costumo utilizar isso aqui, tá? Mas a gente tem tipos de distorção de câmera. Então aqui a gente tem o quadrático, cúbico, lens fire e texture. Aqui a gente pode colocar arquivo de lente, não é o caso, pode colocar uma textura. Mas vamos ver aqui o que vocês poderiam usar, que seria o quadrático e o cúbico. E a gente tem o distortion amount. Observa que quando eu vou aumentando esse valor, ele faz uma curvatura na minha câmera. Então ele vai curvar um pouquinho a minha cena. A passo que se eu diminuo, ele vai trazer, né, mais próximo da minha câmera. Então isso daí seria distorção quadrática. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu vou colocar uma box aqui atrás, vamos ver. Deixa eu ver se com uma a gente consegue visualizar melhor ou se eu preciso pôr duas. Observa que ele... Eu vou colocar mais uma. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer como se fosse um lance de parede aqui mesmo. Para a gente poder visualizar melhor isso daí. Um ambiente assim fica mais fácil da gente visualizar. Então vamos lá. Câmera. Ó. Observa que ele vai abrindo as paredes, né? Ó. Vai ficando uma distorção, ela vai ficando lá longe. Ao passo que se eu vier ao contrário, observa aqui a parede, né? Ó, ele vai fechando. Então são distorções que a gente tem de câmera, tá? Eu não costumo utilizar nada. E a gente tem também a cúbica, né? Que é um pouquinho mais forte, né? Cria um cubo. Então, muito cuidado se vocês resolverem utilizar isso aqui. Joga valor bem baixo para ele não distorcer parede, esse tipo de coisa, tá? Então, é mais por curiosidade, mas eu não costumo fazer isso. Dá para fazer isso na pós-produção, trazer um pouquinho mais a cena para frente, mas eu não costumo utilizar. No Miscellaneous a gente tem Horizon Line, que ele mostra a linha de horizonte. Essa linha preta aqui apareceu aqui atrás. Ó. Então aqui seria o nosso horizonte. Conforme a gente vai mudando, né, o horizonte vai também alterando. Então é uma coisa legal para vocês terem uma referência da linha do horizonte onde é. Clipping. Clipping é algo que a gente utiliza para cortar a imagem. Vamos supor que a gente tivesse aqui na frente da câmera uma parede.
no caso, um ambiente pequeno, né? Para colocar uma câmera lá dentro. O que, que a gente faz? A gente usa o clipping, ele vai cortar, ó. Então aqui no caso seria o Near Clipping Plane, né? O que está mais próximo da câmera. Conforme eu vou aumentando, observa que ele vai criando essa linha vermelha aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Então essa daqui é a nossa linha de corte. Então isso daqui não é novidade, tem na câmera do Max também. Então com certeza você já deve ter visto isso. Então eu vou cortando, ó, observa que, né, chegou lá, cortei. Se eu der o render, né, ele está tendo uma influência da sombra e da cor, né, dessa parede que está rosa, sem material. Mas eu consigo atravessar ela, né, mesmo com a câmera aqui atrás. Que às vezes eu preciso fazer um enquadramento, eu tenho que puxar a câmera para trás. Porque se eu coloco para frente vai ficar esquisito, né, fica muito perto. Então eu jogo para trás e eu posso trabalhar com esse lance do clipe. Lá para trás é a mesma coisa, mas dificilmente a gente vai usar um clipping profundo, né? Mais para frente mesmo. Basicamente é isso. E agora vamos ver, né? Isso são as coisas que a gente pode mexer que não vão alterar a iluminação da cena nem nada, tá? São detalhes da câmera mesmo. E agora vamos trabalhar a parte aqui de F-Number, de Shutter Speed, vendo o que acontece. Na verdade, todos eles vão fazer, vamos dizer assim, a mesma coisa. Se eu for fazer uma imagem normal, que eu não tenho efeito de Depth of Field nem de Motion Blur, eles vão fazer a mesma coisa. A gente sabe que o Depth of Field está ligado ao F-Number. Quanto menor o valor do F-Number, mais forte a gente vai ter o Depth of Field. O Shutter Speed está ligado ao Motion Blur. Então, quanto menor o valor do Shutter Speed, mais o efeito do Motion Blur vai aparecer. E o ISO, na realidade, ele está relacionado ao grain, né, da imagem, aquele granulado. Só que aqui no V-Ray ele não funciona assim, né, ele não dá esse efeito. Então, na real, a gente tem o F-Number e o Shutter Speed. Agora, se a gente não for trabalhar com nenhum efeito, tanto faz se eu baixar o valor do F-Number para ter, né, uma exposição maior na imagem, tanto faz se eu baixar o valor do Shutter Speed, tanto faz se eu aumentar o valor do ISO. Teoricamente dá na mesma, né, porque a gente não vai trabalhar com efeitos. Então, vou trabalhar só com o Shutter Speed primeiro. Estou com o Shutter Speed de 8. Observa aqui no desenho da câmera o que vai acontecer quando eu colocar 4, por exemplo. Observa que ele diminui essa área. O que é essa área? Se a gente estiver utilizando o efeito do Depth of Field, que a gente vai ver já já, essa área entre, né, o foco aqui e as duas linhas é o que vai estar focado. O que tiver para cá está desfocado e o que tiver para lá dessa linha está desfocado. Então, por isso que conforme a gente diminui, ó, o Shutter Speed, ele diminui a área de foco. Então, ele vai ficando com o desfoque mais forte. Então, é isso daí que ele mostra ali. Colocando 4, vamos ver o que acontece. Já vai dar uma clareada na cena. Colocando 2, já vai clarear mais. Então, observa que eu não precisei mexer em mais nada. Eu só mexi no F-Number, às vezes cheguei na iluminação que eu queria na cena, acabou. Não precisei me preocupar com Shutter Speed, não precisei me preocupar com ISO. Então, a gente pode fazer tudo por um só, né? Não precisa todos. Se eu voltar aqui para 8, vou renderizar de novo. Mesma coisa, eu posso chegar no Shutter Speed, por exemplo, e diminuir para 100. E aí vou ver como fica. Já vai clarear um pouquinho. Vou aqui para 20, por exemplo. Já vai clarear mais um pouquinho. E assim por diante. Né? Eu diminuo o valor do F-Number e do Shutter Speed, eu tenho mais iluminação na cena. No ISO é o contrário. Né? Vou renderizar de novo. No ISO a gente tem que aumentar o valor para ter uma maior exposição. Aqueles testes todos que a gente fez na aula de teoria de fotografia mostram, né, essa relação entre eles. Então, tipo, se eu colocar 300 aqui,
Já vai clarear um pouquinho. Se eu pôr 600, por exemplo, ele vai clareando. Observa que o ISO é mais suave, né? Ele não é tão forte igual os outros, né? Os outros eles dão realmente aquele estouro, né? Na iluminação. O ISO já fica mais suave o negócio. Ok. Nessa parte, não estou pensando em efeitos ainda, qual é a configuração que eu costumo utilizar? Eu tenho a minha configuração meio que padrão, que eu jogo ela e vejo como fica. Geralmente fica do meu gosto. O ficar do meu gosto não quer dizer que é a melhor opção, tá? Depende muito de todo o resto da cena, óbvio, o tipo de iluminação que eu uso, como eu trabalho as luzes e também como eu trabalho a minha pós-produção, né? Eu deixo a minha iluminação de uma maneira que eu já sei que a minha pós-produção, que é padrão, funciona, né? Às vezes a sua pós-produção é diferente, então não vai funcionar tão bem quanto a minha configuração. Então, por isso que assim, não copiem as minhas configurações, né? Busquem a de vocês, porque a pós-produção de vocês é diferente da minha, não vai bater a mesma coisa. Assim como a iluminação nunca vai ser igual. Então o importante é vocês saberem o que cada coisa faz para poder fazer os testes e chegar na melhor configuração possível para o trabalho de vocês, tá? E não fazer uma cópia minha ou de qualquer outro que seja, porque isso daí não vai levar vocês a lugar nenhum. O que eu costumo fazer? Tanto para externa quanto para interna, tá? Eu jogo essa configuração, para mim já fica legal, muito difícil eu ter que mexer, né? Eu acabo mexendo às vezes na luz. O F-Number eu uso 8, do jeito que tá. Nada impede de eu mudar essa configuração com o tempo, tá? Antigamente eu utilizava o F-Number como 4. E aí de uns tempos para cá, sei lá quanto tempo eu estou utilizando essa outra configuração que eu fui testando e gostei. O meu Shutter Speed eu uso 25 e o meu Film Speed eu uso 250. Então essa é exatamente a configuração de câmera que eu uso. F-Number 8, o Custom Balance branco, né, no neutro, Shutter Speed 25, Film Speed 250. É isso aqui. Aqui tá forte porque a gente tem a luz ali e ela tá um pouquinho forte, o multiplier dela, tá? Mas seria isso daí a configuração que eu uso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Depois eu vou explicar essa parte aqui. Ok. Observa que com essa configuração, tudo assim, ó, o branco fica bem branco, né? Ele fica certinho. Não tem muita mudança. Mesmo a luz, né? Você lembra que a luz, antes de eu trocar a configuração toda, ela tava dando aquele tom meio amarelado na imagem, meio laranja, meio marrom, né? Puxando do laranja pro marrom. Agora já meio que consertou isso daí. Ok. Então, isso daí seria as configurações básicas sem pensar em efeito de câmera. Agora a gente vai começar a trabalhar os efeitos, né? Para ver o que realmente vai fazer. Primeira coisa, então, eu vou ligar o Specify Focus. Vou trabalhar primeiro o Depth of Field. Eu ainda faço, né? Eu prefiro e trabalho com o Depth of Field ou Motion Blur na pós-produção. Tá? É muito difícil eu fazer na câmera porque o tempo de render mata, né? Se bem que com a versão do 3.0 para cima, melhorou um pouquinho esse lance do tempo de render, mas mesmo assim é muito sofrido, né? A gente tem que estar com muito tempo livre para fazer direto pela câmera. E pela pós a gente tem, né, utilizando lá o canal do ZDEP, a gente tem todo esse controle sem precisar se preocupar muito. Mas vamos lá, aqui vai ser rápido porque não tem muito enrosco, né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto só aqui. Então, beleza. Vou ligar aqui o Specify Focus então, e aqui eu vou definir o foco da minha imagem. Vou deixar o F-Number como 8 ainda, tá? Então, observa que eu vou trazer o foco aqui. Olha pela vista top ali. Eu estou trazendo o foco na primeira. Né? No primeiro teapot que a gente tem. Vou subir minha caixa. E vou ligar aqui o Depth of Field.
Nas versões antigas do V-Ray era melhor essa parte, porque a gente tinha os subdivs aqui para controlar a qualidade do nosso efeito, era muito melhor. E aí fizeram o favor, né, de tirar isso, e aí a gente tem que controlar isso daí de outra maneira. É uma pena que tiraram isso daqui, porque era muito fácil, era só colocar a quantidade de subdivs, a gente tinha, né, a qualidade do efeito certinha, mas tudo bem. Vamos deixar do jeito que está e vamos dar um render. Observe então que ele desfocou pouco. Observa que ele deu uma tremidinha, né, vamos dizer, lá atrás. Tudo isso por quê? Porque o nosso F-number está alto para fazer esse tipo de efeito. Então o que a gente vai fazer? Vamos diminuir para 4. Vamos renderizar. Quando a gente diminui para 4, ele aumenta, né, o efeito. Só que o que acontece? Ele explode a iluminação. O que a gente tem que fazer sempre que baixa o valor, por exemplo, do F-number? A gente tem que fazer a compensação, né, de alguma maneira aqui, ou com o shutter speed ou com o ISO. Então, vou chutar. Vou colocar 200, né? Vou aumentar meu shutter speed. Ok, pode até ser... Eu ainda vou baixar mais aqui, então 2 aqui. Vamos supor, e vou aumentar para 400. Vamos ver como fica. Ok, agora eu estou com um efeito de depth of field mais forte lá no fundo. Se eu baixar aqui para 1,4, vou, não sei, 550, vai. Aí eu vou acertar aqui a iluminação agora. Com 1.4, observa, né? Como já... Só acertar a luz. Tá bom. Tá quase bom, né? Ainda tá um pouquinho forte. Mas aí vocês conseguiram perceber bem como essa mexida no shutter speed, que é realmente o que vai definir o quanto a gente vai ter, né, de efeito lá atrás. Só que o efeito tá ruim, né? Ele tá com uma qualidade ruim. E a gente não tem subdivs para trabalhar isso. Então, a gente vai ter que trabalhar isso aqui na configuração do render, na aba V-Ray, na parte do nosso Image Filter. A gente vai ter que trabalhar com um filtro que seja blur, para a gente dar um blur nisso daqui. Então, a gente vai trabalhar com área. Em cima do área, a gente vai melhorar um pouco essa qualidade. Depois, aumentando toda a configuração do render, né, para ter uma qualidade melhor, vai melhorar também bastante isso, né, esse problema todo que está aqui. Vamos tentar resolver com a área. Ainda está fraco, né? A gente vai trabalhar o nosso size aqui. A gente tem que tomar cuidado que ele vai dando um blur na imagem inteira, né? Então, vamos fazer testes aqui para a gente ver aonde que a gente vai, né, não ter tanto blur. Observa que já segurou, ó. Agora já está numa qualidade bacana. O que eu fiz? Como ele está muito nas bordas, né, todo estourado, vamos dizer, eu aumentei o meu Bucket Made Sampler, né, para melhorar essa qualidade, ó. Então, 1 para 24. Agora a gente vai começar a baixar para chegar numa configuração que não precisa estourar tanto o render, tá? Primeira coisa, eu vou fazer um teste aqui, né? Eu mexi no mínimo, no máximo e no Noise Threshold. Eu vou colocar 2. Porque no 3, ó, observa que ele está embaçando um pouquinho aqui na frente também. Então vamos fazer um teste no 2. Para ver se ele continua com o efeito legal. Continua. Vamos ver se aqui a gente não está tão embaçado, né? Eu vou trocar o foco depois para a gente ver o inverso também como fica. Tá, o efeito está legal. Joia. E nem estou me preocupando agora com o tempo de render, tá? Para colocar ele aqui. É mais mesmo para a gente ver o efeito, porque não vai ter como. Se a gente quer um efeito bem feito de depth of field, tempo de render tem que ser uma coisa que a gente não se preocupa, né?
Vamos fazer o teste aqui. 1,6. Observa, tá vendo? Que ele já volta a ter aquele problema. 1,16. 1,24 a gente sabe que fica bom. Ainda tá um pouquinho tremido. Tá assim, já para uma prévia estaria aceitável. 1,20. Porque eu joguei o 24 aleatório, eu vi que ficou bom. Aí a gente vai, né? A gente sabe que aumentando aqui, nesse caso a gente vai ter um tempo maior de render. Então a gente vai trabalhando até chegar, ó, tá aceitável. Agora vamos baixar isso aqui. 0,008, eu vou colocar 1. Mais ou menos manteve a mesma coisa. E com certeza ele vai renderizar um pouquinho mais rápido. Ok. E o Subdivision Multiplier que estava 1, eu pus 2, eu vou jogar 1 de novo. Também ele vai renderizar um pouquinho mais rápido. O valor que a gente achar aqui, mais ou menos, eu acredito que ele vai funcionar sempre, vamos dizer, quando vocês utilizarem esse efeito aqui. Eu acho que chegou, né, no lugar. A área com 2, né? Aí aqui a gente vai controlar o tanto de embaçado que a gente quer, né, também. 1,20, 0,01 e 1. Então é uma configuração básica, né? Não é nada absurdo. Vamos inverter agora e jogar o foco lá no fundo, para a gente ver o que vai acontecer aqui na frente. Para ver se ele mantém, né, com a mesma qualidade. Só mexi o foco, joguei lá pro fundo, vamos ver se ele vai certinho já. Ok, foco lá. Ó, não tá ruim, né, a qualidade do Apple Field aqui. Lembrando que a gente está com as configurações, as outras todas, tudo baixa, né? Então, tá legal. Ok, então esse daí é o nosso Apple Field. A gente vai só ligar ele, lembrar de trabalhar o F-Number, quanto mais baixo, mais efeito a gente vai ter. E aí a gente vai fazendo a compensação, né, ou no filme, no ISO ou no Shutter Speed, tanto faz. Eu costumo fazer a compensação no Shutter Speed mesmo. Depois a gente trabalha na configuração do render, né, a área no filtro, e vai trabalhando aqui no Bucket Made Sampler para ter a qualidade legal nessa parte. Joia. Eu vou voltar agora aqui, né, para a gente ver o Motion Blur. Já vou deixar no área mesmo, porque vai ser a mesma coisa. Ok. Vou voltar à minha configuração normal, tá? 8. Vou desligar o Specify Focus, porque agora com o Motion Blur a gente não precisa especificar o foco, tá? Vou voltar aqui para 25 ou 20, por aí. Tá bom. Vou dar o render de novo, ó. Saiu o efeito, né? E tá triste aqui, né? O nosso anti-aliasing. Que eu baixei lá para 1 e 2 no bucket, então ele fica bem comido, né? Mas ok. Como a gente vai trabalhar o Motion Blur? Para o Motion Blur funcionar, a gente tem que ter uma animação no objeto, né? Eu vou trazer ele um pouquinho mais para trás e vou trazer ele para cá. Então a gente tem que ter animação no objeto. Imagina que vocês coloquem lá um carro na cena e quer jogar o Motion Blur no carro. Então tem que fazer uma certa animação desse carro para ele poder funcionar o efeito. Então eu vou ligar meu Auto Key, 0 ele está lá. E aí, por exemplo, no 30, ele veio para cá. Né? Então, aí eu vou renderizar mais ou menos aqui, no meio do caminho. Posso desligar meu Auto Key. Se eu der o render aqui, nada vai acontecer.
Então, vou selecionar minha câmera, vou lá nos efeitos. Observe que nem o Depth of Field funciona, tá? Porque não está nada configurado, né, para ele. Vou desligar e vou ligar o Motion Blur. E a gente vai voltar aqui, né, para fazer as compensações necessárias. Então vamos começar a ver o que acontece. Olha a situação, né? Por que está desse jeito? Porque o nosso shutter speed está 25. Então ele está muito forte e está rasgando aqui o objeto, né? Eu vou aumentar para 100, por exemplo. Aí ele já fica menos, né? Vou achar um valor aqui que ele fique legal e depois a gente vai melhorar a configuração do render. Acho que provavelmente 50 já dá o efeito. Isso. Vamos compensar um pouquinho, né? Pra gente ter um pouquinho mais de luz. Vamos colocar 6 para ver. Isso. Então tá lá, né, o nosso teapot com o efeito do Motion Blur, que está numa qualidade péssima ainda. Então a gente vai melhorar essa qualidade utilizando o mesmo raciocínio. Ó. Vamos manter aqueles mesmos valores, ó, 20,01 e 1, né? Para ver como é que fica. Observa que ele já dá uma segurada, né? Já fica bem melhor, né? Já meio que resolve já o efeito. É isso aí. Então o raciocínio é o mesmo, tá? A única coisa que a gente não vai precisar especificar foco nem nada aqui. E lembrar que o shutter speed que é o responsável por isso. Depois a gente controla aqui. A gente tem o lance do área também. Vamos diminuir para 1 para ver. Ele vai perder um pouquinho do efeito. Então vocês podem ir controlando aqui. Né? O área sempre toma cuidado, porque quando a gente passa de 3, por exemplo, ele vai meio que embaçar tudo, né? Então tomar um certo cuidado para não embaçar demais. Então esse daí seria o nosso Motion Blur. A última coisa que a gente tem, que é algo também assim que eu não utilizo nunca no render, né? Que é esse bokeh, que é aquele efeito que dá em pontos de luz na imagem, né? A gente tem os pontos de luz assim e eles dão aquele desfocado e a gente pode trabalhar algumas coisas de rotação, de número de faces, esse tipo de coisa. Isso daí tem arquivo pronto que você joga no Photoshop e faz. Dá até para fazer com brush mesmo, direto no Photoshop. Eu acho até que fica com um controle melhor. Eu acho que aqui acaba ficando muito feio, acaba ficando esquisito mesmo. Em todo caso, vamos lá. Eu coloquei um arquivo aqui com algumas luzes, né? A gente está na cena em perspectiva ainda. Algumas luzes. Se eu der o render aqui, tá? Não se preocupem com a luz ainda, é mais para a gente ver o efeito. Então essas luzes são Very Lights, como Sphere, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar para o bokeh funcionar o Depth of Field, tá? Então eu vou criar a nossa câmera, daqui para lá, vou digitar C, vou pegar ela toda e vou subir aqui para ficar aparecendo aqui melhor. Elas estão todas tipo com alturas diferentes, né, tal. Centralizar um pouquinho aqui. Ok. Vou pegar isso aqui e vou criar mais algumas aqui. Só para a gente ter mais luzes aparecendo na cena. Pronto, aí a gente tem várias aqui, com várias distâncias, várias alturas. Ó. Ok, como que a gente vai fazer esse efeito de bokeh? A gente vai lá no Modify. Eu sei que eu vou depender do F-Number, então eu já vou mandar aquele 1,4 aqui. O meu foco, eu vou trazer aqui para frente.
né, perto da câmera para embaçar o nosso fundo. Eu não quero o foco lá no fundo. Eu não lembro mais quanto eu pus no shutter speed. Eu vou por 800. Vamos ver. Deixa eu ver como tá. Se bem que agora não interessa tanto porque são luzes, né? Então tá legal. Posso até tirar esse piso daqui, deixar só as luzes mesmo. Ok. Se eu ligar aqui, blades e tal, não vai funcionar nada, tá? Eu tenho que pegar, ligar o depth of field primeiro e vamos acertar o depth of field, né? Observa que embaçou mesmo, né? Ok. Vou deixar como tá pra gente ir vendo, né, o que que faz. Vamos só melhorar um pouquinho aqui o render, então. Vou colocar o área. Vamos ver no que acontece. Eu vou deixar como 2. Vamos pôr 16 aqui. Já dá aquela melhoradinha, né? Demora um pouquinho, mas... ok. Velho. Vamos ver aqui o que a gente faz agora. Blades. Nem sempre ele dá certo, tá? Mas ele teria que fazer um desenho com o número de lados aqui. Ó. Certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente controla o número de lados. Então, por exemplo, se eu pôr 4, vamos ver se ele tá bonzinho. Isso aí, ó, 4 lados. A gente tem que estar com, para visualizar isso melhor, tá? A gente já tem que estar com uma qualidade meio legal aqui, porque senão vai ficar só o borrão, né? Tipo, se eu manter aquele 1 e 2, por exemplo, ó, a gente não consegue visualizar, tá? Por isso que eu coloquei antes já uma qualidade aqui mediana, porque senão a gente não consegue ver esse efeito direito. Então, o número de lados eu vou deixar como 5. Rotação é a rotação dele, né? Tipo, vamos renderizar. A gente observa aqui como ele tá. E aí a gente pode fazer a rotação, por exemplo, 45 graus. A gente vai observar que ele rotaciona, né? Essa pontinha estava aqui e assim por diante. Ele vai rotacionando. Center bias. Ele vai tirar o centro, ó. Tá? Conforme eu aumento o valor do center bias, eu não sei se usa, eu nunca vi, né, usar ele aberto, né, sempre ele fechadinho, mas a gente tem, às vezes quiser deixar um pontinho ali aberto, né, eu vou deixar no 0 mesmo. Mas é isso que o center bias faz, ele vai abrindo do centro, né. A anisotropia talvez seja legal utilizar. Acho que ele vai até 1, isso. Vamos colocar valores menores para a gente ver. Ele vai dar aquela esticada, né? Que é o que o efeito de anisotropia faz. Ele estica. Tá até muito, né? Vamos tirar um pouquinho. Às vezes é legal utilizar também. Depois a gente tem Optical Vignetting. Eu não sei se ele vai conseguir criar um vignetting nisso. Vamos ver. Ele faz o vignetting em cada uma das luzes, né? E aí ele acaba diminuindo o tamanho dela, né? No caso, eu acho que o efeito melhor não, né? Melhor deixar ele certinho mesmo. A parte dessa outra parte aqui embaixo, né? Bitmap Aperture e tal, seria pra gente colocar um bitmap para fazer o efeito ali. Não acho legal, só se tiver. Não sei. Vou pegar qualquer coisa aqui. Né, ele vai dar essa mudança e ele vai ler de acordo com o bitmap. Eu não sei se existem bitmaps certos, né, para utilizar nisso daqui.
Eu acho que a maneira mesmo é o que a gente fez ali, né? Trabalhando com os valores aqui e não colocando bitmap para isso, né? Então eu vou tirar. E aí é isso aí. Esse é o efeito de bokeh, que eu acho legal, que dá para fazer ele na pós, né? A gente consegue trabalhar melhor o brilho dele, esse tipo de coisa também. Mas é uma opção que a gente tem para fazer aqui. Observa que ele ainda está meio granulado, tá? Eu teria mesmo que aumentar aqui. Vamos já fazer um teste para ele ficar bom, né? Para ver como fica o efeito no final. Então vamos lá. Para tirar um pouquinho desse granulado. Ainda está um pouco, mas já está. Aqui a gente está com a distorção com o depth of field bem forte, né? Porque o nosso foco está bem próximo aqui, ele está bem longe. Mas seria esse o nosso efeito. Sobre câmera, então aqui a parte prática da câmera, como funciona, é isso daí. Eu espero que tenha dado para entender tudo, principalmente a relação quando a gente faz efeitos, né? Quando a gente não cria nenhum efeito, é mais tranquilo. A gente cria a câmera, joga lá aquelas configurações e vai fazendo testes, né? Sempre dando uma olhadinha no branco da cena, como é que tá, para ver se está bem controlado, se o enquadramento está bem feitinho. Enquadramento é uma coisa assim que vocês pesquisarem, né, visualizarem fotos, né, de bons fotógrafos, nem precisa ser render, tá? Mas fotos mesmo, de fotógrafos bons, vocês vão começar a ver, né, o enquadramento que eles utilizam. E na nossa aula teórica teve toda essa parte de enquadramento, quais são os tipos de enquadramento, o que é legal fazer. Então isso daí vai meio na prática, né? Quando a gente está fazendo imagem comercial, a gente tem que mostrar tudo, né? Mostrar o máximo possível do ambiente que a gente está vendendo a imagem. Mas para um projeto pessoal, uma coisa mais artística, a minha recomendação é que vocês analisem trabalhos de fotógrafos, né? Dá uma olhada no tipo de enquadramento que eles utilizam, tal, e vai fazendo testes para ver como é que fica. O lance do depth of field é muito usado, né? A gente pode observar em fotografia, quase todas as fotografias têm depth of field. Então é um efeito bastante utilizado. Então treinem bastante isso para ficar craque no lance do depth of field, que com certeza vai agregar bastante, né, valor aí na imagem de vocês. Então estudem bastante parte de câmera, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar. Então, bons estudos, até a próxima aula, tchau!